Olá, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e quero falar sobre os 5 ministérios em pouquíssimos minutos. Esse vídeo é para você entender e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder dos seus grupos, da sua igreja. O que são os 5 ministérios? Os 5 ministérios são um modelo de igreja deixado por Jesus em Efésios capítulo 4, quando diz que ele subiu aos céus levando o cativo o cativeiro e deixando dons aos homens. E ele deu para uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, a fim do aperfeiçoamento dos santos para edificação do ministério. Esse é o modelo de igreja deixado por Jesus. Esse modelo de igreja foi destruído e paganizado pela mentalidade de Constantino e a mentalidade católica, onde tiraram os 5 ministérios, deixando apenas o padre, que depois, na restauração e nas reformas, voltou a ser o pastor. Mas como não tinha ninguém para ocupar o lugar de apóstolo, profeta, de mestre e de evangelista, foram se criando títulos que nós aceitamos como verdade absoluta. Na verdade, são títulos trazidos pela cultura evangélica. Nós precisamos de uma restauração para a verdade da palavra, a verdade clara e inquestionável de Efésios capítulo 4, porque o reino avança quando os 5 ministérios estão estabelecidos. Então, qual é o papel principal do apóstolo? Os 2 papéis principais do apóstolo, dentre outros, é guerra espiritual para desbravar um território. O apóstolo Paulo chegava nas regiões e brigava com os principados e potestades para desbravar os céus, para que o evangelismo e o pastoreio pudessem chegar. E também, o outro papel do apóstolo é administrar, coordenar a equipe apostólica, que são os outros 4 ministérios. Bom, continuando. Depois do apóstolo nós temos o mestre. Vamos falar do mestre, porque o mestre ele é um ministério que não existe nas igrejas. Na verdade, as igrejas têm um professor. Qual a diferença do mestre para o professor? Professor de escola dominical ou superintendente de escola dominical, muitas vezes, na maioria das vezes, é alguém que não tem vivência e conhecimento revelado do conteúdo que ensina. Geralmente essa pessoa pega uma revistinha de escola dominical e ela duplica o ensinamento. Ou então é alguém que fez um curso de teologia e foi incutido na sua mente uma tese sobre escatologia, sobre isso, sobre aquilo, e essa pessoa vai duplicando. Esse é um professor, isso não é o mestre. O mestre é o profeta da palavra. Ele vasculha até compreender com clareza e ele ensina aquilo que realmente faz sentido. O evangelista é quem prega, é quem fala do evangelho. O pastor é quem cuida das emoções, das alminhas, quem cuida das ovelhas. E o profeta é aquele que traz a confirmação para a igreja acerca daquilo que o Espírito Santo já falou no coração. Afinal, o Espírito de Deus habita em nós. Então, resumidamente falando, o apóstolo chega em um território e ali ele confronta as divindades, ele confronta os deuses, ele faz ato profético, ele faz guerra espiritual. E quando ele percebe que os céus estão abertos, ele chama um evangelista ou ele mesmo entra na função de evangelista. Quando ele evangeliza, o apóstolo Paulo fazia isso, as multidões agora com facilidade vão se convertendo, porque houve uma guerra travada. Essas multidões, ao se converter, elas vão precisar ser pastoreadas. Então agora o apóstolo vai chamar um pastor. Nós já vemos aqui um apóstolo, o evangelista e o pastor. O pastor começa a cuidar desse rebanho, trazer leitinho, tratar das emoções, tratar do comportamento, ensinar as disciplinas iniciais. E conforme esse povo vai evoluindo, agora, como igreja, eles precisam de conhecimento amadurecido e avançado. E aqui entra o mestre como o profeta da palavra e nós vemos uma equipe ministerial funcionando. Essa equipe ministerial, ela agora vai gerar uma nova equipe ministerial, encontrando dentro desse povo futuros apóstolos, futuros profetas, futuros pastores, futuros mestres e futuros evangelistas que sairão de dentro das 4 paredes para fazer isso novamente. E agora, uma igreja religiosa que vivia dentro das 4 paredes não é mais uma igreja religiosa. Ela é uma igreja apostólica, funcionando nos 5 ministérios e saindo das 4 paredes, conquistando as nações. O meu nome é Apóstolo Ricardo Ribeiro. Siga o meu Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro, ou o meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Deus te abençoe e te dê sucesso, alegria, paz e saúde. Shalom.